Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês, amém? Meus irmãos, eu queria conversar com vocês aqui um pouco de uma coisa que tem chamado bastante a atenção nos dias atuais, que é o tópico de relacionamento, de vida a dois. Porque hoje em dia estamos vivendo um auge, uma bagunça, quando o assunto é relacionamento, vida a dois. Falando aqui, é claro, né, do relacionamento da união entre homem e mulher. Tá bom? Hoje nós estamos vendo, observando, como que se perderam os valores quando o assunto é relacionamento, é vida a dois. Antigamente, quando a gente observava os relacionamentos, eram duradouros. Eu ainda sou de uma época em que os meus pais, os meus avós, viam que um relacionamento em que o casamento durava até que a morte os separava. Assim foi com meus pais, assim foi com meus avós. E hoje em dia nós vivenciamos uma situação de que existem pessoas que já se casaram, já moraram 3, 4, 5 vezes. Eu mesmo já passei por 3 casamentos. 3 casamentos. Então, por isso que eu estou passando isso hoje para vocês. Como que as coisas andam mudando e nós não nos atentamos, não tomamos cuidado e no final acabamos padecendo, acabamos sofrendo, não é verdade? Porque o relacionamento hoje em dia se tornou igual peça de roupa, igual a um bem material, do qual a gente começa um ciclo, passa-se um tempo, já não nos sentimos mais bem e praticamos a troca. Achamos que é só largar, terminar o relacionamento e arrumar um novo. Pois hoje em dia é natural, é normal nós ouvirmos da boca das pessoas elas dizerem assim, que homem tem bastante, mulheres têm bastante. Se não dá certo com um, eu troco, arrumo outro. Só que muitas das vezes nós esquecemos de observar e analisar por que não dá certo, por que não fica, por que os relacionamentos hoje em dia não estão sendo mais duradouros. O que está faltando? Né? O que está acontecendo? Então eu separei 2 trechos bíblicos aqui para passar para vocês. Um está no livro de Efésios e o outro está no livro de 1 João. E como eu disse no livro anterior, na leitura anterior do vídeo que eu fiz, eu disse que conforme eu estou lendo, conforme eu vou me aprofundando na leitura da Bíblia,
eu vou podendo constatar, eu vou podendo reconhecer os meus erros, as minhas falhas, e procurando corrigir aonde está errado. Porque muitos de nós viemos de situações já erradas, de situações já complicadas. Então, quando a gente já parte desde o princípio de situações erradas, de situações complicadas, a tendência qual é, meus irmãos? É continuarmos labutando, é continuarmos pelejando, seja em relacionamentos, seja na vida profissional, seja na vida familiar, em tudo, qualquer que seja a situação, se nós não nos corrigirmos, não nos atentarmos e procurar ver aonde estão os erros, aonde estão as falhas que conforme vão acontecendo, vão se iniciando, se nós não nos atentarmos a isso, se nós não colocarmos em nós o costume diário da leitura da Bíblia, de buscar o conhecimento, a sabedoria que vem dos céus, a nossa vida vai ser constantemente de erros, de falhas, não vamos prosperar, não vamos colher frutos bons, não é verdade? Então, em Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 25, que é o que eu vou ler para vocês aqui agora, nos diz assim, ó: estai sujeitos uns aos outros, no temor de Cristo. As esposas estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça de sua esposa, assim como também o Cristo é a cabeça da congregação, sendo ele salvador deste corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, também as esposas estejam sujeitas aos seus maridos em tudo. Maridos, continuai a amar as vossas esposas, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Então, meus irmãos, vocês veem, a primeira coisa que a Bíblia aqui nos passa é a palavra temor. Quantos de nós, sejam homem, sejam mulher, não temos temor? Nós viemos de maus costumes, péssimas educações, às vezes, e nos esquecemos desta palavra, temor. O que quer dizer essa palavra temor, meus irmãos? É nós temermos a Deus. É nós, quando sabemos que algo está errado, nós não procuramos corrigir e prevalecemos na pecamidade. Continuamos pecando. Por quê? Porque não temos temor a Cristo. Porque quando nós passamos a ter temor a Cristo, o nosso consciente, o nosso íntimo, ele fala, ele grita com a gente e nos faz ter a reflexão de nossas atitudes. E quando passamos a ter o devido temor, passamos a corrigir. Ou seja, aquele erro, mesmo que nós venhamos a cometer, a partir do momento que temos temor e passamos a corrigir, automaticamente nós começamos a retirar esses maus costumes, esses maus vícios do nosso íntimo.
e passamos a fazer o que é correto, e passamos a fazer o que é justo e da vontade de Deus. Amém? E em 1 João, capítulo 4, versículo 18, nos diz assim: no amor não há temor, mas o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor exerce uma restrição. Deveras, quem está em temor não tem sido aperfeiçoado no amor. Então vocês veem, meus irmãos, no amor não há temor. Todos nós sabemos, quando a gente usa o quesito amor, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós sabemos que o amor vem do coração. Quando a gente usa a palavra amor, nós mencionamos ela que é uma situação, uma sensação que vem do nosso coração. Aonde eu quero chegar, meus irmãos? Quando você está numa situação de relacionamento em que você vem a ter uma relação sexual com o seu cônjuge, né? E não sendo casado, dentro da lei de Deus, todos nós sabemos que estamos cometendo a fornicação. E isso é um pecado. Quantos casais não vivem juntos de união estável e não são casados no cartório, não são casados na igreja, e cometem este ato de fornicação? Então, o que eu quero dizer, meus irmãos? Que no amor não há temor. Quando a gente fala o termo amor, e ele vindo da carne, do desejo carnal, o amor, ele fala mais alto. O amor, ele atropela situações, muitas vezes, que sabemos que está errado. Mas, por amor, a gente usa aquela velha desculpinha. Eu faço porque eu amo ela. Eu faço porque eu amo ele, meu amor por ele, meu amor por ela. E esquecemos do temor. Esquecemos das consequências que isso vem nos trazer. Então, quando se há temor, muitas situações que o amor tenta ludibriar, tenta nos enganar, nós nos desviamos do que não é correto. Nós nos distanciamos do que não é correto e passamos a ter temor e fazer as coisas corretas. Então, o amor de Cristo, relacionado ao amor de nós, pecadores, é um amor totalmente diferente. É um amor totalmente oposto. É verdade? Então, quantas situações hoje nós não vemos vivenciando? As pessoas hoje em dia, elas procuram as pessoas, elas se envolvem uns com os outros, sem sequer saber quem é essa pessoa. A única coisa que elas procuram saber é o nome. É o nome da pessoa. Muitas vezes ela conhece a índole, o caráter, os costumes, a vivência dessa pessoa. Muitas vezes as pessoas se conhecem na rua, nos barzinhos, onde quer que seja. Não demora muito, já levam para dentro da sua casa,
já vão viver juntos e não seguem a doutrina, não seguem à risca os ensinamentos, as orientações. Aí surgem o quê? As separações, surgem as traições. Quantas pessoas hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher, que deveria ser submissa ao homem, isso não quer dizer que ela tem que obedecer e fazer tudo o que o homem quer, e sim respeitar. Eu tenho comigo, irmãos, a seguinte questão. O homem prudente, o homem correto, ele é a disciplina, ele é a correção dentro de um relacionamento, dentro de um lar, dentro de uma família. Da mesma forma que a mulher prudente, a mulher temente a Deus, ela também pode ser a correção, pode ser o respeito dentro de um relacionamento, dentro de um lar, de uma família. Agora, quando não se exige temor, não se exige a prudência, aí o que resta? O que nós estamos vivenciando hoje em dia. Famílias desunidas, filhos órfãos de pai, de mãe. Quantas situações nós não vivenciamos em que as pessoas arrumam filhos e já deixam com os avós tomar conta, deixam na creche. A gente entende que tudo é por situações de necessidade, porque o nosso custo de vida hoje em dia está muito alto, muito complicado. Só que essas famílias, muitas das vezes, deixam de acompanhar a evolução, o crescimento, a educação dos seus filhos. E colocam a evolução, o crescimento, a educação na mão de terceiros. Aí surge aquele fato, esse filho não puxou para mim, esse filho não tem nada do pai, não tem nada da mãe. Aí eu te pergunto, meus irmãos, por que será? Por quê? Então são muitas as coisas, meus irmãos, que andam acontecendo hoje em dia. Hoje em dia. Não se tem mais o valor do que é uma vida conjugal, do que se é uma vida familiar. E torno a dizer para vocês, eu não sou perfeito. Eu também já cometi falhas, já cometi erros, sou pecador. Só que eu procuro me corrigir. Eu procuro melhorar, mudar as minhas condutas. Então, se todos nós começarmos a fazer isso, com certeza, as coisas tendem a melhorar, tendem a modificar e a voltar a ser como era antigamente. Mas isso depende de cada um. De cada um. Se cada um não tiver o seu esforço, a sua força de vontade, a sua dedicação, o seu empenho, o que nós vamos observar é cada vez mais essa situação.
essa situação em que hoje em dia homem não está mais sendo feliz com mulher já não está mais sendo feliz com homem. Por quê? Porque às vezes sofrem em relacionamento, padecem. Aí, ao invés de procurar refletir ver o que está acontecendo, porque muitas das vezes o erro está em nós mesmos e não no nosso parceiro. Muitas vezes o erro está em nós mesmos. Então, se nós não começarmos a nos afetar, a tendência é essa. Aí você vê, para encerrar o assunto, para não ficar um assunto muito grande, tanto o homem, tanto a mulher, às vezes você está num relacionamento que está difícil, que está complicado, que você já desmotivou, já perdeu o interesse. Aí, ao invés de você procurar uma orientação na Bíblia, ao invés de você dobrar os seus joelhos e pedir instruções ao Senhor Jesus Cristo, o que muitos de nós fazemos? Vamos pedir ajuda, orientação, opinião ao colega, ao amigo. Aí, muitas das vezes, muitas das situações, aquele amigo, aquele colega, a situação familiar dele, a situação conjugal dele também não está aquelas coisas. Naturalmente, meus irmãos, qual vai ser a orientação daquele amigo, daquela amiga, daquele colega, que o relacionamento dele também não está bom. Ele está machucado, ela está machucada, o coração despedaçado, o pensamento a mil. Qual vai ser a orientação? Qual vai ser a opinião que essa pessoa vai te passar? Com certeza, o que ele almeja, o que ele está pensando naquele momento, na cabeça dele, é o que ele vai te passar. Ele vai chegar em você e vai falar, não, larga, eu vou largar do meu esposo também, eu vou largar da minha esposa, eu vou largar do meu namorado, eu vou largar também da minha namorada. Então, muitas vezes, aquela pessoa que você vai pedir uma orientação, pelo simples fato da vida dela também não estar boa, pelo simples fato de ela vai colocar um fim no relacionamento dela, ela também vai fazer com que você coloque um fim no seu relacionamento. Então é isso que eu digo para vocês, meus irmãos. Busquem a orientação correta. Busquem a orientação de quem é verdadeiro, de quem quer ver o seu bem, de quem te quer bem, te quer feliz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é que vai ter a solução, somente Ele é que vai te mostrar, te apontar aonde estão os erros, aonde estão as falhas, para que você venha a ter a melhor solução possível. Então eu deixo essa dica, essa orientação para vocês. Busquem da fonte correta. Porque se a sua vida está regredindo, está afundando, não abra as portas, não abra as janelas, não abra os seus caminhos para o inimigo acabar de te derrubar, para o inimigo acabar de afundar. Porque o que o inimigo quer de todos nós é isso. É infelicidade,
desmotivação, é tristeza, é acabar com nós. Ao contrário do nosso Senhor Jesus Cristo, que quer a nossa felicidade. Amém? Meus irmãos, obrigado para quem assistiu esse vídeo. Espero que tenham gostado do tópico, tá bom? E que tenha servido aí de boa inspiração para vocês, tá bom? Que Deus os proteja e os guarde. Amém? Até o próximo vídeo.